Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Hoje nós vamos conversar com o deputado Glauber Coelho, do PSB. Glauber Coelho está na vida pública há 15 anos. Foi vereador por 3 vezes em Cachoeiro de Itapemirim, sul do estado, e secretário municipal de 5 pastas. Atualmente exerce o primeiro mandato como deputado estadual. Um dos maiores problemas que nós enfrentamos na atualidade é justamente a questão da saúde, a pauta da saúde. Na Assembleia Legislativa, desde 2010, o parlamentar atua em várias frentes, como saúde, meio ambiente, segurança e agricultura. Nós fizemos uma indicação ao governo do estado, deputado Paulo Roberto, para que o governo possa elaborar um estudo de forma técnica, de forma concisa, estatisticamente, para reduzir e simplificar taxas impostas aos agricultores por intermédio do IDAF. Em destaque também ações voltadas à cidadania e desenvolvimento econômico. E essas prefeituras, principalmente as prefeituras de pequeno porte, que têm uma pequena arrecadação, estão agonizando, porque sequer estão conseguindo pagar a sua folha de pagamento, sequer estão conseguindo dar manutenção no seu custeio diário, semanal e mensal. Nesta edição do programa Ação Parlamentar, o deputado fala, entre outros assuntos, sobre a parceria feita com a Defensoria Pública do Estado e a recente mudança de partido. Olá, deputado. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite mais uma vez para participar do nosso programa Ação Parlamentar. Prazer todo meu, Verônica. Alegria muito grande poder retornar ao Ação Parlamentar, um instrumento, uma ferramenta de trabalho mais do que importante, fundamental, principalmente para nós parlamentares, que necessitamos compartilhar com toda a sociedade a respeito das nossas ações, a respeito dos nossos atos, aquilo que efetivamente nós temos feito ao longo desse mandato. Estou muito feliz em estar aqui, estou muito satisfeito e muito honrado de estar ao seu lado mais uma vez. Muito obrigada. Bom, a gente começa, eu queria que o senhor comentasse, sobre a troca de partido social do PR para o PSB. É interessante que todas as vezes que você é muito bem recebido, que você é muito bem acolhido, a vontade e o desejo, quando não é de retornar mais vezes, mas de permanecer. Eu fiz uma escolha de migração político-partidária do meu ex-partido PR, partido que eu respeito muito, diga-se de passagem, para o PSB, Partido Socialista Brasileiro, partido do nosso governador Renato Casagrande. E eu fiz com muita tranquilidade, fiz com muita satisfação, com muita sensatez, haja visto que eu acredito, eu confio, eu defendo o modelo político que aí está implantado, que aqui no nosso estado está implantado. Ou seja, o PSB me recebeu de uma forma muito calorosa, de uma forma muito acolhedora. Eu, literalmente, estou me sentindo em casa. Até porque a forma do PSB de discutir política pública é uma forma muito equilibrada, muito sensata, compartilhada com todos os diretórios no Estado. Ou seja, eu estou tendo a oportunidade de fazer as minhas manifestações, de compartilhar os meus desejos de melhora da qualidade de vida do nosso povo e da nossa gente. E tenho certeza e convicção de que o mandato ele tem sido muito útil para isso. E, na realidade, o mandato é para isso. Estou muito bem, o governo de Renato Casagrande, do nosso partido PSB, governo que tem feito investimentos maciços, investimentos impactantes, importantes, principalmente na área social aqui do nosso estado. Ou seja, investimentos de grande envergadura, investimento de grande vultura, na área social, na área da saúde pública, na área da segurança pública, na área do esporte, na área da agricultura, do saneamento básico, enfim, por isso também que eu migrei, por isso também que eu mudei de sigla partidária, não somente por ser muito próximo, por acreditar e confiar na figura do nosso governador Renato Casagrande, mas por defender com todas as nossas forças, por defender por intermédio do mandato que a população me outorgou, me delegou, esse modelo que aqui está instalado. Ou seja, nós acreditamos muito na filosofia, na metodologia ao qual o PSB tem proporcionado a todos os parceiros, ou seja, ninguém governa sozinho, nós governamos em conjunto, com um leque de alianças,
que tem levado o Espírito Santo num lugar ainda mais alto do pódio aqui no nosso país. Vamos aproveitar esse tema de partido e falar dos 25 anos da Constituição Federal, né? Ficou conhecida como a Constituição Cidadã, por ter garantido aí vários direitos, né, aos cidadãos. No entanto, muito se escuta falando sobre o esgotamento do modelo eleitoral, da questão de privilegiar os políticos e não os partidos. O senhor acredita que é chegada a hora de fazer uma reforma? Já passou da hora. É importante a gente fazer esse registro e dar um destaque muito especial à nossa Constituição, Constituição da República Federativa do Brasil, do ano de 1988, que foi um marco histórico, ou seja, foi uma mudança de etapa, uma mudança de época, um novo momento que o país passou a viver, deixando a Inquisição de lado, deixando o autoritarismo de lado, deixando tudo aquilo que aniquilava os nossos direitos, os nossos deveres, e passou a prestigiar, respeitar, valorizar ainda mais os direitos e deveres dos cidadãos. Só que as coisas elas avançam, os momentos eles evoluem, nós precisamos de acompanhar a modernidade, ou seja, aquilo que nós vivíamos há 25 anos atrás, ficou no passado. Nós não podemos simplesmente olhar no retrovisor do carro e ficar olhando no retrovisor do carro. Nós temos que olhar para frente também, aprender com os erros e com os acertos do passado, mas nós temos que avançar, nós temos que progredir, nós temos que fazer com que a população tenha ainda mais ferramentas de controle da sua classe política representativa. E eu não diria que simplesmente uma reforma político-eleitoral é importante, é substancial aqui no nosso país. Não, nós temos que avançar na reforma tributária, temos que avançar na reforma fiscal, temos que avançar na reforma administrativa, ou seja, nós temos um governo federal hoje extremamente aparelhado, temos um governo federal hoje extremamente carregado, são mais de 37 ministérios, ou seja, precisamos de um novo modelo de gestão administrativa que possa dotar a administração pública de ferramenta mais eficiente, mais dinâmica, com controle ainda maior, uma transparência ainda maior, mas acima de tudo, que dê uma resposta rápida à população, que dê soluções céleres, eficientes às demandas que a população nos coloca, nos impõe, ou seja, ainda existem pessoas, cito aqui como exemplo, que ficam meses, anos na fila de espera, aguardando consultas, aguardando exames, aguardando cirurgias. Muitas das pessoas já morreram e o pedido continua na fila de espera. Então nós temos que fazer uma mudança geral no nosso país. Temos que fazer uma reformulação mais contundente, não somente político-partidária, mas de todas as instâncias possíveis dentro das ações governamentais. Bom, falar um pouco agora sobre as frentes de atuação do senhor aqui na Assembleia Legislativa. O senhor atua em várias frentes, na verdade, né? Essa pluralidade de temas que o senhor aborda, sempre foi assim ou de uns tempos para cá? Na realidade, sempre foi assim, até porque eu comecei bastante jovem na vida pública, exercendo o mandato de vereador lá na minha cidade, lá na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, por 3 vezes consecutivas. E concomitante a isso, eu tive a oportunidade de assumir algumas funções importantes da administração pública. Fui secretário municipal de saúde, fui secretário municipal da criança, adolescente e da juventude, fomos secretário municipal de agricultura, meio ambiente, defesa civil, ou seja, eu nunca tive uma bandeira específica, eu sempre procurei me especializar, me capacitar, me preparar na área de gestão pública, ampliar o meu conhecimento, ampliar o meu know-how, para que eu pudesse, através dessa pouca experiência de 15 anos de vida pública, estar aplicando em várias áreas possíveis. E essa é uma carência que eu tenho enxergado hoje. Não adianta você ter apenas carisma, não adianta apenas você ter uma boa fala, não adianta apenas você ter bom relacionamento, não adianta apenas você estar em um partido político. A população hoje ela precisa de homens públicos preparados, capazes, competentes, homens públicos que vão mudar a história das pessoas, que vão atender, atingir, impactar positivamente, é claro, a necessidade da população.
Por isso que eu nunca tive uma bandeira específica e procuro atuar de diversas frentes possíveis, de várias formas possíveis também. Vamos falar então de uma PEC, né, proposta de emenda constitucional, de autoria do senhor, que está tramitando aqui na Assembleia Legislativa, que dá autonomia administrativa e funcional à Defensoria Pública do Estado. Ela tem o orçamento dela já, mas não pode criar cargo, é isso? Então, é justamente isso. Eu tenho sido um parceiro e essa, Verônica, é um dos projetos de lei de minha autoria de mais importante, de grande envergadura. Mas por que mais importante? Por que de grande envergadura? Porque, para quem não conhece ainda a Defensoria Pública do Estado, Defensoria é um braço social do governo do Estado. E eu tenho sido um parceiro da Defensoria desde quando eu assumi o mandato de vereador pela primeira vez, no ano 2000, lá em Cachoeira do Itapemirim. Ou seja, se uma pessoa comete um assassinato, vou citar isso como exemplo, ou alguém da sua família foi assassinado por intermédio de alguém que assaltou, e muitas vezes essa pessoa não tem recurso, uma pessoa simples, uma pessoa pobre, uma pessoa humilde, não tem condição de contratar um advogado, não tem condição de contratar um criminalista. Hoje você não paga menos de R$10.000 para poder contratar um bom advogado, ou para te defender, ou para defender o outro. A população sequer, parte dela, tem recurso para comprar alimento para colocar na sua casa, ou para pagar em dia energia, ou para pagar a conta de água, vai ter condição de pagar um advogado? Não, muito pelo contrário. E problema todo mundo tem, né? Problema todos nós temos, mas não é somente na área criminal. Na área criminal, na área civil, na área de família, na área ambiental, que é um tema que está muito em voga hoje, um tema que está muito falado, muito discutido. E dentro dessa parceria, eu tenho procurado dar suporte, dar apoio, dar incentivo à Defensoria Pública, e a Defensoria Pública no governo de Renato Casagrande, de 2 anos e meio para cá, avançou como nunca tinha avançado antes na história desse Estado. Ou seja, contratando mais, por intermédio de um concurso público, contratando mais de 90 novos defensores públicos, contratou 300 estagiários e colocou à disposição desses profissionais. Hoje a Defensoria Pública, ela tem uma Defensoria Pública, um ônibus, uma Defensoria Pública móvel. Há 2 anos e meio atrás, a Defensoria só prestava esse tipo de atendimento em 20 cidades no nosso estado. Hoje já chega a um número de 65 municípios que têm atividade fixa, presente da Defensoria Pública. Ou seja, e nós temos dentro de outras parcerias também, parceria que eu posso citar aqui e dar um destaque muito especial, que é uma iniciativa nossa, Defensoria Pública na comunidade. A gente leva a Defensoria Pública aos municípios que não têm defensor. Uma parceria da Assembleia Legislativa, Prefeitura Municipal e Defensoria Pública do Estado, ou seja, crescemos muito, avançamos muito, mas ainda faltava alguma coisa. Nós apresentamos essa proposta de emenda constitucional justamente para delegar à Defensoria Pública do nosso Estado essa responsabilidade, porque ninguém melhor do que eles para conhecerem os seus problemas, para conhecerem os seus próprios obstáculos, a sua própria falta de infraestrutura. Por isso que nós apresentamos esse projeto de lei, delegando essa responsabilidade à Defensoria Pública. Isso não quer dizer que eles vão sair criando cargos à torta e à direita. Não, não se trata disso. Eles vão trabalhar com planejamento estratégico, com fluxo de caixa. Feito todo esse planejamento, toda essa situação organizacional tem que ser encaminhado para a Assembleia Legislativa, como o Ministério Público faz, como o Tribunal de Contas faz, como o Tribunal de Justiça também faz. Simplesmente a Defensoria, até então, era o patinho feio. Ou seja, precisava de ter ainda mais apoio do governo, ainda mais apoio da Assembleia, e nós estamos, assim, dotando de mais autonomia a Defensoria Pública, a brava e brilhante Defensoria Pública aqui do nosso Estado. Estou muito feliz, esse projeto de emenda constitucional já passou em todas as comissões, e a minha expectativa agora é de que nas próximas semanas a gente vote, todos nós deputados, venhamos a votar esse projeto para que ele possa, o mais rápido possível, está sendo divulgado e difundido por intermédio da nossa Defensoria Pública para todas as outras no nosso país. Deputado, eu vou pedir licença ao senhor um instantinho. Esse primeiro bloco chegou ao final. Vamos lá. E você que está em casa, não saia daí, o Ação Parlamentar volta já já.
Estamos de volta com o segundo bloco do Programação Parlamentar, que hoje está recebendo o deputado estadual Glauber Coelho, do PSB. Deputado, vamos mudar um pouquinho de foco, falar de agricultura. O senhor está interinamente presidindo a Comissão de Agricultura aqui da Casa e eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação de como têm sido os trabalhos até o momento. Bom, além de ser um desafio muito grande, porque o nosso estado é um estado eminentemente agrícola, principalmente da agricultura familiar, para mim é um desejo assim, muito proeminente, uma satisfação muito grande, porque eu gosto de lidar com as pessoas que moram no interior. Eu sou do interior, a gente vive isso no nosso dia a dia, durante a semana, durante os meses, e eu tenho focado muito o nosso mandato, principalmente para o interior. Agora, na interinidade da Comissão de Agricultura, substituindo momentaneamente o deputado Ataíde Armani, a gente tem procurado ampliar e manter a parceria que nós temos hoje com o governo do estado. E eu tenho procurado muito me colocar no lugar das pessoas que moram no interior, que vivem no interior, que lutam com muita dificuldade para criar os seus filhos no interior. Só que nós que moramos no interior temos os mesmos direitos e deveres daqueles que moram, daqueles que vivem na cidade, nos grandes centros. E o governo do estado, em parceria com a Comissão de Agricultura dessa casa, não tem medido esforços para levar o progresso para o interior, para levar o desenvolvimento regional equilibrado para o nosso interior. Posso passar algumas horas compartilhando com você e com os nossos amigos ouvintes em relação a esses investimentos. Ou seja, o programa Caminhos do Campo tem a chancela, tem o endosso da Assembleia Legislativa. O governo do estado tem uma perspectiva de até o final do ano que vem asfaltar mais de 600 quilômetros de estradas vicinais. Ou seja, é investimento na veia do produtor rural. Isso facilita o escoamento da produção. Isso você proporciona mais segurança para o transporte escolar, para as ambulâncias, para o ecoturismo, para o agroturismo, ou seja, você investe, você potencializa essas regiões. Recentemente, acompanhando o governador, nós inauguramos em 10 distritos no interior capixaba telefonia móvel com internet 3G. Nenhum estado do Brasil tem um programa igual a este. Esse é um programa genuinamente capixaba. Ou seja, nasceu aqui, surgiu aqui, nós já estamos exportando esse programa. Imagine comigo uma mãe ou um pai que trabalha no interior de Dores do Rio Preto, a 4 horas aqui da capital Vitória, poder pegar o seu telefone e ligar para um parente que mora lá na Bahia, que mora no Amazonas, que mora em qualquer lugar do planeta Terra. E os filhos que precisam de fazer consultas na internet para poder ampliar o seu conhecimento, ampliar seu know-how, para efetivamente estudar. Ou seja, a gente sabe que a internet ela abre a janela do conhecimento, do know-how, então assim, isso é muito bacana, a gente perceber que neste governo a população do interior tem sido olhada de uma forma diferenciada. Poderia falar aqui sobre a energia mais produtiva, deixa a energia monofásica, vamos para a energia trifásica, para que os empresários de interior, os pequenos produtores também, possam ampliar a sua produção, colocar secador de café, colocar máquina de pilar café, colocar, enfim, um resfriador de leite, ou seja, investimentos que nunca aconteceram antes na história desse estado. E a Comissão de Agricultura, modéstia à parte, tem dado uma parcela de contribuição excepcional dentro dessa parceria com o governo. Ninguém faz nada sozinho. Governo nenhum vai chegar onde chegou sozinho, Assembleia nenhuma vai chegar sozinha. Ou seja, nós temos trabalhado em conjunto com políticas públicas de melhorias, ou seja, estamos levando progresso, levando desenvolvimento para o nosso interior, e isso me deixa assim, particularmente muito feliz, muito contente em saber que nós estamos no caminho certo, estamos no rumo certo. Falando em investimento para o interior, por uma indicação do senhor, né, na verdade várias indicações, tem sido levado lá para Pacotuba, que é uma região bem carente do sul, né, Cachoeira de Itapemirim, saneamento básico, que também tem sistema de água para Monte Alegre, que é outra região também bastante carente lá, por meio de indicações do senhor. Né? Essa é uma luta assim, muito desgastante. O governo federal ele tem um recurso destinado para comunidades quilombolas, para assentamento, para comunidades indígenas, enfim. E dificilmente esses recursos eles chegam, ou se chegam assim,
com tempo muito longo, com tempo muito extenso, população não acreditando, não confiando mais. Não seria do município essa responsabilidade? Na realidade, no caso específico lá de Cachoeiro de Itapemirim, foi terceirizado. Hoje nós temos uma empresa privada que cuida do saneamento básico da sede. E comunidades iguais a essas não estão incluídos nesse planejamento estratégico. Nós fizemos uma indicação ao governo federal, à FUNASA, pelo relacionamento estreito que nós temos com os administradores e gerentes da FUNASA. Conseguimos que a Foz do Brasil, que é a empresa responsável lá na cidade de Cachoeiro em relação ao saneamento básico, eles pudessem elaborar o projeto de rede de água e rede de esgoto. Conseguimos essa vitória, essa conquista, eles elaboraram, demos entrada e ficamos quase que um ano e meio, Verônica, idas e vindas a Brasília, trabalhando, fazendo alguns ajustes no projeto, fazendo alguns acréscimos no projeto e trabalhando politicamente pela liberação do projeto. E há 3, 4 semanas atrás eu recebi uma ligação do gerente da FUNASA aqui no Espírito Santo, o Dr. Nilton Andrade, me informando de que o recurso já havia sido liberado, já está depositado na conta da FUNASA aqui no estado e talvez ainda esse mês de outubro ou no mais tardar no mês de novembro, a FUNASA vai estar abrindo um processo de licitação, de contratação da empresa que vai fazer a execução da obra. Em primeiro lugar, nós vamos levar água de qualidade para uma comunidade que merece todo o nosso respeito, que merece todo o nosso carinho, toda a nossa admiração. Está bem próximo então, só aguardar. Nós fizemos uma indicação ao governo para que o governo pudesse construir lá na região do Caparó o CRE, Centro Regional de Especialidades. Bem rapidamente, na região sul só existe um CRE, que está localizado em Cachoeiro de Itapemirim, que atende a mais de 30 municípios na região sul. Isso é desumano para quem trabalha, é desumano para quem precisa de ser atendido. Eu fiz uma indicação ao governo para que ele pudesse construir um novo modelo, um novo CRE na região do Caparaó, para poder facilitar a vida daquelas pessoas que vivem lá no Caparaó, que merecem todo o nosso respeito e também toda a nossa admiração. E o governo já autorizou e a minha expectativa é de que em 60 dias o governo venha abrir um edital para contratar a empresa que vai construir o novo CRE da região Caparaó, que é uma região muito importante aqui no estado, se Deus quiser. Falar do programa de parcelamento de débitos fiscais relacionados ao ICM e ICMS. É uma indicação também do senhor, né, que vai auxiliar as empresas em débito com a Fazenda. O que motivou essa proposta? Eu tenho compartilhado muito, conversado muito com a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, bem como com a FEComércio, que é a Federação do Comércio aqui no estado. Mediante uma série de fatores, mediante uma série de dificuldades que tanto o comércio como a indústria têm enfrentado, e também o nosso estado tem enfrentado, ameaças e mais ameaças, royalties do petróleo, Fundap, Fundo de Participação do Município, isso tem gerado uma consequência danosa, venenosa, negativa muito grande para o nosso estado e, consequentemente, isso acaba respingando, arranhando um pouco as nossas empresas. Ou seja, você mexeu no mercado, o mercado não está crescendo, o mercado não está evoluindo, automaticamente as empresas deixam de receber recursos, deixam de ganhar e vão ter que deixar de pagar alguma coisa. E a grande maioria deste comércio e dessas empresas encontra-se com débitos fiscais no governo do estado. O governo do estado já tem dado a sua parcela de contribuição. O governador Renato não tem medido esforços para facilitar a vida daquelas empresas, comércio, indústria, que geram emprego. Eles geram emprego, geram renda aqui no nosso estado. Só que existe um problema de competitividade, existe problema de acesso a novas informações no governo federal. Existe uma série brutal de dificuldades que essas empresas estão se encontrando hoje, de que precisam, mais uma vez, da mão estendida do governo do estado. Por isso que nós fizemos essa indicação ao governo, para que ele pudesse buscar um refis, pudesse pavimentar um caminho para facilitar essas empresas. Algumas delas se encontram inadimplentes e nós queremos que elas deixem a inadimplência e passem a ser empresas adimplentes. Para quê? Quando a empresa está adimplente, ela paga em dia os seus impostos, ela gera mais emprego, gera mais renda, é mais recursos circulando no mercado, ou seja, é no momento de dificuldade,
que a gente precisa de contar ainda mais com o governo do estado, dando esse tipo de suporte, dando esse tipo de apoio às empresas que tanto fizeram, fazem e ainda irão fazer muito pelo Estado do Espírito Santo. Por isso que eu fiz essa indicação, solicitando ao governo do estado. Nos próximos dias eu terei uma reunião com o secretário de Estado da Fazenda, justamente para que a gente possa mergulhar ainda mais nessa intenção nossa, nesse desejo nosso, de que o governo do estado proporcione, crie um parcelamento de débitos fiscais para dar um pouco mais de fôlego para que essas empresas possam gerar mais renda e mais emprego aqui no nosso estado. Uma forma também de estar aí barrando um pouco a desaceleração da economia, que a gente começa já a perceber, né, Sem sombra de dúvida. Isso é um problema internacional e nacional. Bom, deputado, vamos finalizar então o nosso programa falando sobre a Comenda Rubem Braga, para homenagear escritores capixabas no ano do centenário do cronista cachoeirense. Claro, do com o senhor, maior prazer. de autoria do senhor. Verdade. Em relação à Comenda Rubem Braga, o maior cronista que o Brasil já teve até hoje, essa indicação, e aí aqui eu quero falar publicamente para você que está nos ouvindo, eu poderia perfeitamente falar assim, a ideia foi minha, mas não foi minha não. Foi de uma assessora minha chamada Cláudia Sabadini. Cláudia é escritora também. É assessora de comunicação, é cronista, é escritora. A Cláudia, nessa área cultural, ela faz de tudo um pouco. E a Cláudia me deu essa sugestão para que a gente pudesse honrar, reverenciar, valorizar, dignificar os escritores capixabas. Ou seja, as pessoas que por intermédio daquilo que eles escrevem, daquilo que elas escrevem, levam conhecimento, levam as belezas do Espírito Santo, levam mais a essência, o valor, o conteúdo daquilo que o capixaba tem de bom. E nada melhor do que você se apropriar de um nome tão famoso, tão conhecido, tão respeitado como é o nome de Rubem Braga, para poder homenagear escritores e escritoras capixabas. Ou seja, estamos também na iminência de aprovarmos isso aqui na Assembleia Legislativa e a minha expectativa é muito grande, a minha alegria é muito grande, não somente porque, como já dizia Rubem Braga, modéstia à parte, sou de Cachoeiro de Itapemirim, mas poder reverenciar alguém, um ícone, alguém que foi e continua sendo muito importante para todos nós, que é o nosso querido e saudoso Rubem Braga. Bom, deputada, então a gente agradece a sua participação aqui no nosso programa mais uma vez. Não, o prazer é todo meu, fico muito feliz quando eu venho aqui, apesar do tempo ser muito curto, porque a gente tem tanta coisa boa, tanta notícia, tanta informação para poder compartilhar com a sociedade capixaba, mas, se você me permitir, eu quero voltar de novo. Com certeza, o convite está feito. Levar mais boas novas, levar mais motivação, mais ânimo a esse povo lindo, belo, maravilhoso que é o povo capixaba. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade, felicidade e um abraço a todos. O convite aí para a próxima vez já está fechado. Está fechado. Está fechado, está fechado. Combinado. Encerramos aqui mais uma edição do Programação Parlamentar. Se você quiser interagir com o deputado, basta escrever para o e-mail glaubercoelho@al.es.gov.br. Você também pode continuar tendo acesso às ações dele no nosso site oficial www.al.es.gov.br. Muito obrigada pela sua companhia de sempre e eu te espero em nosso próximo programa. Até lá.